A vida do Senhor, né? Ele nos confia, nos chama a cada um de nós pelo nome, porque Ele nos conhece. Amém, irmãos? Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Aguinaldo, sou casado. Aqui está a minha esposa Alexandra. Tenho duas filhas, a Ana Clara e a Lorena. Hoje, infelizmente, elas não podem vir. É uma de 11 e uma de 17, mas com certeza está intercedendo pelo Pai onde ela estiver. Amém, irmãos? Eu faço parte do grupo de oração Mensageiro da Paz, que fica na comunidade, aliás, na quase paróquia Nossa Senhora da Paz, lá em Arujá, no bairro do Mirante. O nosso grupo de oração acontece a partir das 19h30, com o Santo Terço, e todos estão convidados a estar participando. Amém, irmãos? Mas vamos lá, vamos para o tema que foi proposto para nós nesta noite. É um tema muito forte, na qual nós precisamos perseverar nesta aliança, uma aliança que Deus tinha feito conosco, ou melhor, com o povo de Judá, povo na qual Ele escolheu Moisés para pastorear, mas infelizmente o povo desagradou a Deus. O povo desagradou a Deus. O tema proposto para nós nesta noite, para nós um pouco mais entendermos, é: pela aliança, muitos foram libertos. Olha só, pela aliança, muitos foram libertos. Quando a gente falamos em aliança, a gente pensamos logo no Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, e essa aliança se formou até nós aqui. Depois, seguidamente, chegou a Moisés. Fez uma aliança muito linda com Moisés. Só que o povo, aquele povo foi desobediente. Mas mesmo assim, a misericórdia do Senhor, o amor de Deus, como é derramado sobre nós no dia de hoje, derramou naquele tempo. Deus ainda nos confia mais e cada vez mais. E aquela aliança que uma vez se perdeu por um momento, e Deus se desagradou, hoje Ele faz uma nova aliança conosco. Hoje Ele está fazendo uma nova aliança conosco, mas a gente também temos que retribuir essa aliança. Eu peço para que os irmãos, se estiverem com a palavra de Deus, aí eu creio que estejam na carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 8. Eu vou ler do 6 ao 13, tá bom, irmãos? Hebreus, na carta aos Hebreus, do 6 ao 13. E Deus quer formar uma nova aliança conosco. Ou melhor, Ele formou uma aliança conosco no nosso batismo, porque fomos batizados, foi derramado em nós o Espírito Santo de Deus. Então a aliança ali foi formada. Só que nós somos pecadores e errantes. E a gente erra. E muitas das vezes nós quebramos a aliança que Deus fez conosco. Nós não retribuímos da mesma forma que Ele nos deu essa aliança. Vamos lá. Amém ou misericórdia? Que bênção. A carta aos Hebreus, do capítulo 8, do versículo 6 ao 13, vai dizer assim, irmãos: ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente, quanto Ele é o mediador de uma aliança mais perfeita, e selada por melhores promessas. Porque se a primeira tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para a outra. Ora, sem dúvida, há uma censura nessas palavras. Olha lá só o que vai falar no capítulo 8 ainda. Eis que virão os dias, isso lá em Jeremias estava profetizando. Jeremias profetizou isso, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu com o povo de Israel. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que estabelecerei com a vossa casa de Israel, uma casa de Judá, uma aliança nova. Deus falando em intermédio de Jeremias. Uma aliança nova, não como a aliança que fiz com os seus pais, ou seja, com os nossos pais, e nós somos descendentes de Abraão, não como ela,
como a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como eles não permaneceram fiéis ao pacto, ou seja, à aliança, eu me desinteressei deles. Olha só, irmãos, como Deus está agindo nesse lugar. Eu me desinteressei deles, oráculo do Senhor. Mas esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias. Imprimirei as minhas leis no seu espírito e as gravarei no coração, no seu coração. Eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. Ninguém mais que ensinar o seu concidadão, ninguém a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu lhes perdoarei as suas iniquidades e já não lembrarei dos seus pecados. Se Deus fala de uma aliança nova, é que Ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado é envelhecido, esta certamente fadado a desaparecer. Palavra do Senhor. Irmão, para nós entender aquilo que eu falei, Deus fez uma aliança com Moisés, só que o povo do Egito, Deus fez com que Moisés tirasse todo aquele povo do Egito, mas aqueles povos foram infiéis com Deus. Na ausência de Moisés, eles criaram um bezerro de ouro para adorá-lo. Eles foram incrédulos com o Senhor. Irmão, muitas das vezes nós somos incrédulos para com o Senhor, só que o Senhor nos quer que nós nos retoma novamente, nos retoma ao caminho que é Jesus. E aquele povo sendo infiel, você viu que a palavra diz que Deus se desinteressou deles. Irmãos, não nos façamos do que Deus não desinteressa de nós. Será que há algo que nós precisamos ser mudado? Algo que precisa tirar de nós, para que Deus não se desinteressa de nós, irmãos? Se há um pecado, há um vício, ou algo que nos tira da presença de Deus, deixa para trás. Segue apenas o caminho no qual o Senhor nos confiou. E aquele povo, todo perdido na rebeldia, na idolatria, Deus fez o quê? Eu me desinteressei, mas formarei uma nova aliança. E há uma nova aliança que será perfeita aos olhos de Deus. Essa é a aliança perfeita. E eu vou chegar lá nessa aliança. Mas eu quero ainda ficar no Antigo Testamento dizendo que não podemos ser incrédulos e não podemos idolatrar coisa alguma a não ser o Senhor. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus cada vez mais, vivenciar tudo aquilo que o Senhor nos quer, que quer que a gente ficamos perto da sua presença, não saiamos da presença do Senhor, não idolatramos dinheiro, carro, casas, porque isso desagrada a Deus. Vamos permanecer fiel. E assim Deus forma uma nova aliança. E essa nova aliança é perfeita, sem mancha, sem mácula. A aliança que Deus fez com nós, essa nova aliança foi Jesus, crucificado no madeiro. Uma vez, outrora, que aquele povo de Egito, aquele povo em que Moisés dirigiu, se dispersou. Hoje Deus nos coloca no caminho, porque Deus deu Jesus como modelo para nós. Hoje essa nova aliança é Jesus crucificado para nós. Deus faz uma nova aliança conosco hoje, irmãos, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Essa é a eterna e nova aliança, irmãos. Então que nós possamos entender isso. Se há algo, coisas velhas, deixa para trás. Vivamos esse pacto, essa aliança com Deus. Não vamos nos dispersar. Não podemos nos dispersar em nada. Focamos no Senhor, nessa aliança perfeita. A nova aliança é caracterizada por um relacionamento íntimo com o Senhor. Deus nos quer íntimo dele. Deus é ciumento. Ele não quer só para ele.
E por que nós ainda escolhemos coisas erradas? E por que nós ainda não desviamos daquilo que nos tira da presença de Deus? E por que nós ainda estamos fazendo como o povo lá de Judá e de Egito fez? O povo de Moisés fez? Por que ainda nós não estamos convertidos da forma que Deus nos quer? Eu preciso ser convertido, irmãos. Todos nós precisamos nos converter a cada momento. Porque Deus nos quer santo. Porque a palavra de Deus fala: sede santo assim como eu sou santo. E a santidade que a gente procura é na aliança perfeita. Irmãos, se há muitas dúvidas no coração, tire essas dúvidas do coração. O Senhor nos chama cada vez mais para estar perto da sua presença. E é lindo dizer essa nova aliança, na qual Paulo, o autor de Hebreus vai falar, não cita quem escreveu, né? Os historiadores falam que apenas um autor escreveu Hebreus. Ele cita que a nova aliança é perfeita. Jesus é perfeito, irmãos, para nós. Precisamos apenas seguir Ele e seguir os seus mandamentos. A tribulação vem, o desespero vem querer nos tomar conta, mas vamos ser fiel a essa aliança, a aliança que Deus nos confiou. Vamos ser fiel a Jesus. Vamos ser fiel a Jesus, porque Jesus nos confia a ser melhor. E nós precisamos ser melhor a cada dia mais, irmãos. Irmãos, veja que é uma aliança tão perfeita que Deus nos confiou e nos prometeu. Porque essa aliança perfeita se faz presente na missa. É o sacrifício perfeito de Jesus na transubstanciação do pão e do vinho. Jesus se faz presente ali naquele momento. É tão lindo essa aliança. É o sangue da nova e eterna aliança. Não vamos quebrar, irmãos. Não vamos quebrar a aliança que Deus nos confiou e nos chamou. Se está difícil, ore. Se está difícil, clame. Está doendo? Eu sei, vai doer. Mas busque a cada vez mais o Senhor. Não se desespere no caminho. Procure cada vez mais estar presente na vida de Deus. Cada vez mais. Semana passada, aliás, quarta-feira eu estava pregando. Eu preguei no grupo de oração, falando justamente sobre isso também, que enquadra sobre a perseverança na oração. Precisamos perseverar, irmãos, em oração. Precisamos cada vez mais nos lançar em oração, para que a tribulação passe, para que o desespero passe, o medo passe, porque o medo nos atrapalha. Sejamos fervorosos em oração, porque a oração nos faz ser íntimos do Senhor. A oração nos faz chegar mais perto do Senhor. E é isso que Deus nos chama nesta noite, para ser íntimo, para estar mais próximo, para vivenciar cada vez mais a palavra dele que diz aqui. Olha só, lá no versículo 6 vai dizer: ao nosso sumo sacerdote compete o ministério tanto mais excelente, ou seja, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Ele que fez essa nova aliança conosco. Se por uma vez andamos desenganados, essa nova aliança é perfeita. E vamos retomar essa nova aliança, irmãos. Não vamos sair daqui hoje desenganados novamente. Não vamos quebrar a aliança que Deus fez conosco novamente. Se uma vez nós quebramos a partir depois do batismo, hoje vamos retomar essa aliança com o Senhor. Não vamos quebrar, irmãos. Não vamos quebrar. Jesus é apresentado como mediador de uma aliança muito mais excelente, estabelecida por promessas. É promessa do Senhor que tem para nós, irmão. A promessa que o Senhor nos confiou. Ele falou assim: eu vou para o Pai, mas preparei para vós uma morada. Essa é a promessa. Nós precisamos estar diante dessas promessas do Senhor. Não vacilar no caminho. Ou se ao menos vacile e retome. Retome. Porque o Senhor nos quer na presença dEle. Não saiamos da presença do Senhor. Não saiamos. Permanecemos fiel, irmãos. Permanecemos fiel. E ainda vai dizer muito mais essa palavra. Olha lá. Sem dúvida, há uma censura nessas palavras. Eis que virão os dias. Os dias são hoje, irmãos. Os dias
O que nós estamos fazendo para não quebrar a aliança? O que nós estamos fazendo para que o Senhor não desinteresse de nós? Será que nós estamos realmente agradando a Deus? Será que a nossa atitude está agradando a Deus? Para que chegue ao ponto de Deus se desinteressar de nós, irmãos? Colocamos em consciência isso. Não vamos perder essa aliança perfeita na qual Jesus se derramou o sangue por nós. Não vamos perder, irmãos. A nova aliança também se caracteriza na gravação da lei nos nossos corações, ou seja, Jesus tem que estar gravado nos nossos corações. Não podemos perder o foco, o autor e consumador de nossa fé, que é Jesus Cristo. Não vamos perder isso, irmão. Vamos buscar cada vez mais sempre estar perto do Senhor. Ele nos chama a todo momento. Ele chama vocês para não desistir no caminho, para perseverar. Mesmo que esteja difícil, persevere. Não pare. Deus pede para que nós não paramos. Não vamos ser que nem aquele povo. Vamos continuar em oração, unidos em oração. A igreja precisa estar unida em oração. Lembra lá quando Pedro foi preso? O que a igreja estava fazendo? Orando. Pedro estava preso lá dentro de uma prisão e a igreja continuava orando, perseverando na aliança, porque foi uma aliança que ele fez com Jesus. Ele não desanimou da prisão, ele continuou. Paulo não desanimou. Paulo tinha um espinho na carne, que orou 3 vezes para Deus para tirar aquele espinho, mas Deus falou para Paulo, Jesus falou para Paulo: para, a minha graça te basta. E é isso, irmãos. A graça de Deus derramada sobre a eterna e nova aliança nos basta, mas precisamos ser fiel, persistir no caminho, cada vez mais. Não desviamos o nosso olhar do autor e consumador de nossa fé. Não podemos, irmãos. Precisamos seguir, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações. Deus nos pede para ficar firmes e perseverantes. E hoje, para essa igreja, para essa comunidade, seja perseverante, não quebre a aliança, irmão. Seja perseverante na oração, busque cada vez mais intimidade com o Senhor. Não desanime. Está difícil, está ruim, mas não desanime. Não quebre a aliança. Não quebre a aliança. Deus nos chama a todo momento para estar presente. Não podemos desanimar, irmãos. Não podemos, jamais. Assim como eu falei sobre a Eucaristia, que é a eterna e nova aliança para nós, precisamos estar presentes na Eucaristia cada vez mais. Cada vez mais precisamos comungar do corpo e sangue de Cristo. Porque Jesus falou: quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, não terá parte comigo. E nós precisamos ter parte com o Senhor. É comer e bebendo do sangue dele, porque ele nos prometeu isso. Então vamos cumprir, assim como Deus teve misericórdia de nós, deu o seu Filho para ser crucificado por amor a mim e amor a vocês, pelos meus pecados, pelo pecado de vocês. Deus deu o seu Filho para ser crucificado lá. Não quebremos também a nossa aliança. Não ficamos sem comungar o corpo de Cristo, porque Ele mesmo o pediu. É isso, irmãos. Não desanimemos no caminho. Não vamos quebrar essa aliança tão perfeita que Deus fez para conosco. Precisamos perseverar, mesmo diante das dificuldades, mesmo vivendo ao extremo. Mas Jesus nos quer perto. Paulo viveu ao extremo, irmãos. Paulo viveu ao extremo. A maioria das cartas que Paulo escreveu foi preso, não quebrou a aliança. Não vamos quebrar hoje, irmãos, a aliança com Deus. Não vamos quebrar hoje essa aliança, que é tão perfeita. E Deus nos chama cada vez mais para estar próximo da presença dEle. Amém, irmãos? Amém. E continua, vamos lá. E lhes perdoarei as suas iniquidades, e já não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que lindo! Que lindo que Deus nos promete.
já nem lembrará mais da nossa iniquidade, mas para que Deus não lembre mais da nossa iniquidade, precisamos ser fiel, precisamos buscar, precisamos estar presentes na vida dele. Não lembrarei mais das suas iniquidades, não lembrarei mais dos seus pecados, porque eu coloquei meu filho Jesus na cruz por amor a vós. Jesus foi crucificado por amor a nós. E é isso, irmãos. Não perdemos o encantamento por Jesus. Não perdemos a disposição. Não perdemos o caminho, que é Jesus. Vamos cada vez mais perseverar em oração. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu falar aqui. O Evangelho de São João vai dizer assim no capítulo 6, no versículo 6: pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. A aliança que Deus fez conosco é isso: a carne e o sangue do Senhor. É a verdadeira comida, a verdadeira bebida. E nós? Será que nós estamos retribuindo conforme Deus pede? Será que nós estamos participando do corpo e sangue de Jesus Cristo como Deus pede? Comunidade, será que estão participando daquilo que Deus nos pede a fazer? Vamos seguir firmes, continuar no caminho e perseverar em oração. É isso que Deus pede para nós. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço para que os irmãos fiquem em pé. Vamos fazer uma oração, clamando o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos dê sabedoria e discernimento, para que nós não quebramos esta aliança. Vamos clamar o Espírito Santo de Deus para nos envolver nesta noite, nos encher nessa noite, para gravar assim como a palavra de Deus falou, gravarei no coração deles. Deixa gravar no nosso coração a palavra de Deus, deixa gravar no nosso coração o Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence, aquele que age em nós. A palavra de Deus vai falar assim em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo derramará sobre nós. Esse Espírito que nós pedimos, irmãos, o Espírito Santo de Deus, porque Ele que nos guia, Ele que age sobre as nossas vidas, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas labutas. Vamos orar, clamar o Espírito Santo de Deus para nos envolver nessa noite e sair daqui cheio do Espírito Santo, transbordante do amor de Deus. Vem Espírito Santo de Deus e age sobre nós, sobre esta igreja, Senhor. Nós seremos como o povo de Moisés, Senhor, que por uma vez se desviou do caminho, mas, Senhor amado, concretizaremos a nova e eterna aliança que o Senhor nos confiou.
aliança que Deus fez conosco. Retornaremos também ao Senhor, a mesma aliança que Ele nos declarou, colocou o seu Filho, Jesus Cristo, no madeiro por nós, não quebraremos, continuaremos perseverantes no Senhor. Amém? Amém.